bombeiros lá, não vou falar. Agora... Il y a pas mal de produits chimiques aussi, avec la peinture et tout. Les mecs qui fument aussi de temps en temps. A Catedral de Notre-Dame de Paris, muito importante na história, especialmente na história da Igreja, né, digamos assim, especialmente a Igreja Católica no mundo. Ela tem essa importância, ela nos mostra uma série de circunstâncias que pode ser facilmente, digamos, mapeado. Por exemplo, existe uma aproximação do Papa Francisco ao islamismo, e então dessa forma não se pode desvincular que isso não tenha sido um atentado. Existiram aí em torno desses dias, inúmeras igrejas sendo atacadas ao redor do mundo, e mais especialmente em Paris, na França. Existe uma tentativa de descontinuidade da história da civilização cristã, da história cristã, junto à civilização de forma geral, até porque há um interesse muito sério em fazer de conta que a igreja cristã, ou o cristianismo como um todo, não passa de uma doença, digamos assim, ou algo parecido. Eles querem fazer de conta que isso não aconteceu, da mesma forma como eles fazem de conta que não aconteceu com o Holocausto judeu. Tá? Quer dizer, eles estão tentando apagar todos os traços e laços da civilização como um todo, de forma a mostrar que realmente a única coisa que permanece seria, digamos, a outra influência, a influência que eles querem colocar sobre o mundo. E isso você pode ver claramente quando você observa que o que é atingido é aquilo que tem algo a dizer. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, o Museu do Rio de Janeiro, que foi atingido, era um museu que tinha muita informação valiosíssima, dada a sua antiguidade, né? Dada a representação pelo seu número de anos que já existia. A própria Catedral de Notre-Dame, que tem, em tese, foi fundada pelo ano de 1100 e pouco, 1160, se não me engano, e, veja, 1100 para 2100, ela completaria 1000 anos de existência. Então, faltando apenas 80 anos, ou seja, ela teria 920 anos de existência, e de repente aquilo se queima.
imagine-se o que queima junto com isso. Muito embora, claro, ela estava em processo de reestruturação, de recuperação, porque ela estava precisando de cuidados. Então, nesse caminhar, muitas coisas foram tiradas dos lugares para que pudesse ser refeito, para que pudesse ser reconstruído. Dizem alguns, eu não lembro onde que eu estava ouvindo, que as madeiras, o madeirame usado para o teto daquela igreja teria assim muitos anos, algo como lembra quantos anos tinha o madeirame do teto da Catedral de Notre Dame? Não? Macron falou que vai reconstruir, diz que é a entrevista dele, entre aspas, de uma forma consistente com a nossa nação moderna, diversa. Bom, então, e Macron agora fala uma coisa assim bastante emblemática, que ele vai reconstruir a Catedral de Notre Dame de acordo com a nossa consistente e diversa realidade, de acordo com a diversidade cultural, etc. Então você veja, isso é exatamente o entendimento da cultura que quer se colocar sobre a nossa cultura. Então, por exemplo, eles querem, assim como o próprio Papa falou um dia desses, que a nossa Bíblia, ela estaria muito ultrapassada, e em função de estar muito ultrapassada, ela teria que ser reescrita, levando-se em consideração as mudanças que o mundo sofreu e vem sofrendo. Ora, até onde me consta, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita sob a orientação do Divino Espírito Santo de Deus. Então quer dizer que agora o Papa está montando um conclave lá, uma espécie de conclave, onde ele está reunindo com o Espírito Santo de Deus para que ele possa ditar ao Papa a nova Bíblia. Isso é uma insanidade, isso é execrável, isso é o que a gente poderia chamar de heresia do alto clero, ou seja, o alto clero acaba de tornar-se totalmente herético. A nossa a igreja como um todo, a igreja católica especialmente, ela vem abaixo com isso. Com isso, é claro que ela vai desestruturar inúmeras outras igrejas cristãs ao longo do mundo, porque ela acaba por botar por terra muitas coisas. É lógico que a Bíblia, ela sofreu inúmeras alterações ao longo dos séculos, e por conta dessas alterações, é lógico que a Bíblia que nos chega às mãos hoje, ela já tem a intromissão do homem sobre ela. Mesmo assim, ainda acho eu, como pastor, que devemos sim continuar a preservar pelo menos isso que temos em mãos. Existe alguns estudos, especialmente no estudo do Código Bíblico, né, o Código Secreto da Bíblia, onde as pessoas, para estudar o Código Secreto da Bíblia, precisam da Bíblia pura, ou seja, a Bíblia mais original possível. Eles foram procurar alguns elementos, encontraram uma Bíblia que são os manuscritos de... esqueci, eles estão na Rússia, e esqueci o nome. E através desses manuscritos conseguiram alguma coisa, mas viram que ali ainda falta algo. Daí eles foram procurar e encontraram os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto também são fragmentos, portanto, não dá para fazer esse estudo. Aí existe um outro manuscrito que estava na cidade de Alepo, na Síria. Eu não lembro o nome desse manuscrito, mas ele também é outro que poderia ser usado por ser dos mais fiéis
a escritura antiga. Só que nesse de Alepo, que tinha aproximadamente 600 páginas, 40% dele foi extraviado. Foi extraviado e passou algo em torno de 60 anos, o povo dizendo que aquele extravio se dera pelo fato de um incêndio que teria ocorrido e que teria queimado 40% daquele manuscrito. Aquele manuscrito, ele, em função desse extravio, desses 40%, que daí eles vão conferir, é justamente o que se refere à questão da Torá, ou seja, tudo aquilo que seria relativo à Torá foi o que foi extraviado. E aí dizem que isso teria sido originado por conta de um incêndio. Foram conferir esse incêndio que jamais existiu. Ou seja, um incêndio que não existiu extravia livros importantes da Torá, ou seja, da cultura judaica que origina a cultura cristã. Muito bem, nós encontramos daí esse elemento que não nos deixa, digamos assim, nós não podemos ficar tranquilos com isso, porque nós vemos que realmente tem alguma coisa de errada nisso. Como é que toda essa escritura simplesmente desaparece? Foram conferir, aquele incêndio nunca existiu, ou seja, aqueles 40% que somem de forma criminosa. Suspeita-se que aquilo que sumiu, de fato, nunca deixou de existir, ou seja, ele sumiu, mas ele não foi queimado, não foi rasgado, não foi nada. Enfim, aqueles pergaminhos encontram-se na mão de alguém. Que interesse teria essa pessoa ou esse grupo que detém esses pergaminhos? Justamente a parte, digamos, os escritos de Moisés, ou seja, a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por que motivo isso teria desaparecido? E aí nós vamos observar que toda essa perseguição que o mundo vem sofrendo é uma perseguição contra a cultura judaico-cristã, a cultura que realmente já está estabelecida aqui no Ocidente. Os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que compõem a Torá. Muito bem, aí nós percebemos que isso faz parte do interesse gramscista de minar a cultura judaico-cristã por dentro, né? E quando nós percebemos, então, que está sendo altamente minada porque o próprio Papa está sendo cooptado para esse fim. E ele encontra-se com líderes islâmicos, onde ele diz que o islamismo é uma religião de paz, onde ele sabe, e todo mundo sabe, que o islamismo vem perseguindo cristãos ao redor do mundo, matando os cristãos pela degola, ou seja, cortando a cabeça de cristãos, dentre outras atrocidades, claro, não se trata apenas da degola. E aí a gente começa a perceber que realmente existe muito mais coisa por trás disso tudo. Então, o incêndio da Catedral Notre Dame não surpreende e não me deixa, de forma alguma, imaginar que isso possa ter sido uma calamidade apenas, ou seja, foi algo que poderia... Algo que aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. Isso foi, digamos, uma pedra cantada. É claro que eles não vão avisar, vamos meter fogo em tal lugar. Não vão avisar. E como que vai ser metido fogo? Também não vai ser avisado. Mas existem agora as linhas investigativas que poderão clarear tudo. Sim e não. Por quê?
porque as linhas investigativas poderão ser conduzidas por pessoas que tenham interesse em manter tudo na mais obscura forma, ou seja, sem desvendar absolutamente nada. E existe também a possibilidade de que essa, digamos, a forma como foi ateado o fogo tenha sido uma forma bastante, digamos, discreta e sutil, a ponto de que em qualquer investigação isso não venha à tona. Por quê? Porque, afinal de contas, nós não estamos lidando com criminosos comuns. Trata-se de um grupo que está querendo tomar todo o mundo e varrer do mapa a história da civilização cristã, né? Quer dizer, eles querem sim tirar a história cristã do panorama mundial. Então eu não vejo de forma alguma como a igreja de Notre Dame ter incendiado por acaso, a não ser pela forma criminosa, e também pelo fato de que existe esse interesse de outros grupos de impor a sua condição ao restante do mundo. Bom, minha gente, claro que isso vai ficar para as calendas, eu não tenho como provavelmente vir a ver o resultado disso tudo, mas deixo aqui a minha indignação registrada, a fim de que todos saibam. Aquele manuscrito que desapareceu, aquelas quase 300 páginas que desapareceram, que é do manuscrito lá de Alepo, que eu não lembro o nome, mostra que ali também existe algo muito estranho, e esse algo estranho que vai continuar no ar, né? Porque ninguém vai conseguir nos clarear o que de fato aconteceu, o que de fato tem acontecido. Quando surgirem novamente esses manuscritos, que então poderá ser dada a continuidade ao Código Bíblico, que vamos saber muito mais coisas, e isso vai surgir, quase com certeza, e quando surgir isso, então talvez nós venhamos a ter alguma revelação acerca de muita coisa que está escondida. Mas é claro que, por enquanto, muitas águas vão rolar, e a gente ainda vai ver muita coisa por aí. Bom, por enquanto é isso. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Beijos, pai. Fui. Bom, minha gente, este vídeo eu procurei gravá-lo da seguinte forma. Inicialmente coloquei alguns vídeos que recebi por WhatsApp, onde mostra o incêndio na Catedral de Notre Dame. E são 4 sequências, então, desse incêndio, e um quinto vídeo que teria ali, vai passar muitos nomes, e observe que a grande maioria daqueles nomes são nomes árabes. Diz no vídeo que está na internet que um determinado grupo, enquanto estava sendo falado sobre o incêndio de Notre Dame, essas pessoas estariam rindo. Quer dizer, você percebe então quem é que está rindo pelo tipo do nome. A maioria não, são nomes árabes. Então, quer dizer, você fica pensativo com relação a isso, né? Mas de qualquer forma, vamos em frente, porque nós temos muita coisa ainda a ver neste mundo. E esse é apenas mais um dos caminhos. Quero lembrar a todos também que, lógico, não é a comunidade islâmica no todo que é inimiga do povo cristão, de jeito nenhum. São especialmente os fundamentalistas. Porém, é claro, uma comunidade tão grande quanto a comunidade islâmica, alguns poucos fundamentalistas acabam sendo muitos, porque trata-se de uma das maiores religiões do mundo, né? Então, nós não podemos ignorar esse fato.
Sejam todos sempre muito bem-vindos. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure e nos dê a paz que tanto precisamos. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém e amém.